voltar para as duas linhas de transmissões, né? Porque a gente sabe que os conluios institucionais são feitos por pessoas, pessoas que não querem o bem da família. Os conluios não são feitos pela instituição em geral e que não é possível você caçar quem está fazendo todas essas brajeiradas contra a família. É possível caçar, e se não há interesse do Estado em caçar bandidos, o interesse dele é caçar o paciente curado, é sinal que está tudo de mal a pior. Exatamente como o procedimento que sequestraram o cérebro do Mike Tyson lá, para não sei o quê, mas vão dar como doação. Ele doou o cérebro, presta atenção. No vídeo anterior, eu falei sobre o neuroderecho. Cuidado com o neuroderecho. Eles já se apossaram dos nossos pensamentos, das nossas ideias e vão usar isso contra nós. Disfarçado de que tem que fazer um direito sobre o pensamento para dizer que eu tenho direito sobre o meu conteúdo e também sobre essa mulher-máquina já não tenho mais direito, porque aí a mulher-máquina é deles, e toda aquela balela de direito dos robôs, direito das pessoas, direito dos alienígenas, sobre as premissas que o direito original já não existe mais e blá, 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 igual o direito à saúde, que não é um direito à saúde, é um direito a participar dos grupos e seitas que eles vão te dar o que eles querem e fazer o que eles querem até com a sua medula óssea. E aí mora o problema dessa gente. Aí mora o problema, por isso que teve toda a perseguição que antecede os fatos do Bita Biroshka invadir minha casa lá em 2019, onde deu a origem de todas essas perseguições políticas, que já era ali determinado, e por isso que eu estou levantando essa forte acusação sobre estarem usando inclusive o prontuário médico do Renato contra ele mesmo na justiça. Na justiça. Eles se antecedem e precedem. Eles estão antecipados, não sou eu que estou psicopática aqui, premeditando o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo e eu estou aqui contando, demonstrando como que é o direito positivo. Que veneno, que toxicidade, que porqueria, imprestáveis. Gostaram? Imprestáveis. A partir do momento que eles usam o flagrante da arma, é como eu disse nos vídeos anteriores, sabendo que a arma, sabendo a origem da arma, eles usam a implantação daquela arma, como eles escreveram aqui, ó. Eu reli agora com o Renato isso daqui, ó. Eu reli, porque a gente tem que ter coragem para ler isso daqui. Que é o formulado evento 1, a exposição de fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Eles querem amputar essa arma para ele. Eles não querem considerar que o conluio é desde 2019 causado por um policial pelo dono do setor de inteligência, esse canalha que me processou e eu vou ter que dar conta de audiência dia 7 nesse fórum do conluio universitário. Aqui, ó, a conduta ali narrada é típica, existe legitimidade das partes, condições da ação, bem como elementos indiciários autorizadores da justa causa, considerando no auto de prisão em flagrante evento 1. Eles estão considerando eventos e eventos. Eles fizeram um orquestrado para proteger o policial corrupto que eu tenho denunciado e que agora, de qualquer modo, quer me aplicar um desacato sem eu ter tido contato com ele, porque a perseguição ele não faz diretamente para mim.
Ele invade uma vez a minha casa, junto com os colegas, como eu tenho demonstrado em vídeos, e depois ele usa a justiça e os conluio stalking da localidade, da comunidade, para fazer a perseguição indireta e não direta à família. É indireta, mas diretamente chefiada por ele. Como está comprovado aqui nessas folhas, desse papel lixo, que eles são tão desorganizados que é como eu disse no vídeo anterior, veio até essas folhas que não tem nada a ver com o Renato, que aqui cita uma outra pessoa, aqui, ó. A gente até ligou para dizer que tinha um cara ali que não era nós, não era da nossa família e veio grampeado junto. Os símbolos da justiça é diferente o que vem da terceira vara e o que vem desse Ministério Público, que supostamente é o Ministério Público da Universidade, que, na minha opinião, devia estar fechado para balanço e não fazer audiência comigo e com o policialesco. Porque ali, a partir do momento que vão fazer uma audiência dessa, se garante que não existe mais segurança pública, não existe mais inteligência nem contra-inteligência. O que existe é uso e abuso de autoridade. Imagina perseguir um cara que já foi dado como morto lá no hospital público, enfrentou 2 anos de veneno na veia lá no hospital Cepão, né? Meus queridos, fazer isso é uma covardia tão grande, tão inarrável. É inenarrável o tamanho da covardia. De qualquer maneira, se ele tivesse chamado a polícia para entregar a arma, eles teriam prendido. Esse é o uso e abuso de autoridade. Ter orquestrado o que eles orquestraram para ele aplicar a defesa. E agora eu vou ser obrigada a entrar em tudo que a polícia militar fez de cagada, né, queridos? Vou ser obrigada. Sou obrigada a entrar nisso daí. Eu já expliquei de outras maneiras. Fui assim, suave ao falar disso, mas agora não tem mais como. O que vocês levaram da minha casa? Quando vocês arrebentaram o portão, invadiram nossa casa, nos trataram como bandido, ouvindo a gangue stalking maldita dessas vizinhas da quadrilha armada, das feministas, das politiqueiras baratas, que eu tenho filmado vocês ouvindo a elas. Boina preta, boina verde, boina marrom, todas as guarnições ouvindo elas. E quando eu disse, ninguém mais chama a polícia aqui, vocês vão sair daqui, ninguém mais chama, é só maconha e paz e amor. Aí o policial disse, a senhora falou demais, vamos tudo para a delegacia. Aí eu estava falando demais, tinha que ir tudo para a delegacia. Será que a polícia estava apoiando as drogas? Ou estava apoiando a família? Aí dormimos na delegacia, mas a arma que acompanhou a polícia e o flagrante foi... O que foi? A arminha a nossa carabina legalizada. Aquela que o Conselho Tutelar pegou a imagem para se voltar contra nós. Por que nós teria aquela carabina em casa, comprada, com dinheiro suado, bonita? Para se defender dentro da nossa casa ou para atacar? Quando o Renato saiu com a carabina nas costas atacar a casa de alguém? Quando? E aí que está o conluio que eu estou demonstrando. Que já tinha denúncias da Elisete, da Vitória Fortes, da Rosângela Máximo, usando o Conselho Tutelar, usando as delegacias. Lá em 2019 e 20, quando eu fiz as denúncias, ninguém das delegacias deu importância. Lá sim me deram como louca. Naquele ano me deram como louca, não deram importância porque eu estava dizendo. Vocês acham que eu vou me importar com o Ministério Público dizendo que eu tenho que apresentar sanidade mental? Eu estou apresentando todos os fatos desenhadinhos, um por um, os furos, as corrupções institucionais.
E se isso não for suficiente, que se consolide o conluio do Jorginho? O que eu posso fazer? Era eminente que eles estavam atacando o idoso para enfraquecer a família. Considerando que o objetivo do Célio não era vender a casa e se livrar da casa, era se livrar do idoso e ficar com a casa, vou repetir, visando que o objetivo do Célio não era negociar a casa, se livrar da casa, era se livrar do idoso e voltar com a casa, como ele fez junto com o Jonas Maconha quando foi a hora de se livrar do irmão. Às vezes a gente tem que dizer coisas aqui na internet que não são muito doces, são ácidas, mas são necessárias. Porque ninguém passa pelo que a gente tem passado 5 anos aqui se não tem algo que faça com que essas pessoas se estimulem a uma perseguição de tamanho, desse tamanho, ódio de tamanho que eles têm contra a gente. Como se nós fosse o estorvo do lugar. Não adianta fazer caminho, não adianta cuidar das bananeiras, não adianta cuidar do pé de manga, não adianta roçar os terrenos da vagabunda e cobrar baratinho, não adianta botar 3 linhas de água, não adianta fazer serviço no domingo para esses motor tudo ser querido, ficar na nossa, nada disso adianta, porque Florianópolis, a Costa da Lagoa, escolheu, aquelas 40 pessoas escolheram fazer esse ostracismo, fazer esse ismo contra a gente, usando as instituições. E aqui está explicadinho que não adianta o Renato pegar defensor público, defensor particular, porque todos eles trabalham pela mesma patota, são corrompíveis, né? Corrompíveis, corrompidos, pré-estabelecidos. E se o objetivo desse tribunal não é a verdade, não temos o que fazer. Somos pais exemplares para os nossos filhos, tanto que não aceitamos os desmandos da escola. Conferidos e avaliados no processo educacional do nosso filho mais velho, através da própria agenda e do resultado técnico deplorável que temos em casa para consertar agora, para ajustar, fazer ajustes. Porque também não é que o nosso filho não é uma criança extraordinária, uma pessoa boa, mas ele foi trabalhado por essa agenda que eu tanto estou abominando, que é criar do judiciário. Porque é eles que obrigam a todo mundo seguir essas diretrizes e bases de educação, que são esquemas políticos, é politicagem. Tudo isso que nós estamos sofrendo é porque nós queremos a espirulina no tratamento lá, a vitamina C, nós queremos que as crianças tenham alimentação saudável e não farinha de barrata. É por essas e por outras que eles estão fazendo esse monte de absurdo. Se fosse num país decente, realmente ele seria dado como herói. Mas o policialesque Calcinhas, que estava com um fuzil na mão, lá no ponto 2, quando eu falei o Renato foi herói neste momento. Não, ele é um bandido. Ele é um bandido, tem certeza, seu Calcinhas? Policial militar Calcinhas? Tem certeza que você não pegou o bandido errado? E o que o Jonas Maconha é? É herói? De trazer uma gangue na porta da minha casa com o filho dele de menor? O Renato atirou em anjinhos encapuzados que estavam arrancando o nosso portão, que arrancaram o nosso portão?
sistema que a própria polícia implantou lá dentro da nossa lancha para destruir a nossa família? Por que eu estou dizendo que foi a própria polícia? Por causa da perseguição desse policialesque, chamado o dono da inteligência da Lagoa da Conceição, do setor de inteligência da Lagoa da Conceição. Da BIM da Lagoa da Conceição, o Bites, Birosques, o cara que está me processando. Eu peguei meu distintivo e fui falar mal dele no ponto 14 sobre as contas dele, a vida dele, a folha corrida dele. Não! Ele veio começar essa droga com os parentes dele no restaurante Coração de Mãe, da Noemi, do Fabrício. Tirar nós da casa do Coquinha. Ele veio começar toda essa droga na costa da Lagoa. E ainda quer aplicar um desacato à autoridade de uma coisa que ele não pode fazer. Ele não pode. Ele tem que ser investigado por estar mentindo mais uma vez e usando os tribunais, se colocando em conluio, lado a lado com a Elisete, Maria Marques, a Anaílde, a senhora Rosângela Máximo e a senhora Vitória Fortes, que dizem que nós temos que ser expulsos de um lugar da nossa própria casa. O que é isso? Isso pode, Jorginho, em Santa Catarina? É lei da ONU também isso? Os vídeos, quando começou a rolar, 4.000 visualização dos vídeos das câmeras, aí acabou a folia pro conluio. Aí que a senhora terrorista do conluio do Bita fez? Foi lá, picou meus canos. Começaram a andar com uma câmera pendurada no rabo, outra na pepeca. Porque elas estavam com medo? Não! Porque elas estão orquestrando. A perseguição ao homem foi confirmada. Que elas perseguem o Renato no trabalho. A senhora Elisete. A pior de todas. A pioresque de todas. De todas. E o fator primordial em toda essa baboseira que o Direito Positivo escreveu aqui, ó, querendo afirmar que essas ações nossas são normais, são corriqueiras, tipificando a gente como... Claro que nós, se são corriqueiras, é porque nós estamos se defendendo. Aqui nós estamos se defendendo, e aquilo que o policialesque veio aqui no restaurante acusar contra a família está pago. Muito pago. Fuzil da Segunda Guerra Mundial devolvido. Júri popular cumprido. Nós não devia nada para canalha nenhum quando chegamos nessa merda dessa capital. E o Bita usou tudo o que aconteceu lá para falar mal do Renato contra a polícia. Por isso que a polícia chegou ali arrebentou a nossa casa, tratando nós como bandido. Se eu tava ligando para polícias, eu tava no telefone com a polícia. Como é que eles podiam estar ouvindo o que as outras ligações falavam? Porque já tinha uma conduta policial pré-estabelecida contra ele e contra mim. Em desfavor dessas crianças, que é o alvo deles. Porque aqui no meio desses drogados, a única coisa que importa é deportar as crianças para uma escola, no meio dos outros drogades, e professores drogades. Aí tá tudo certo. Aí tu não fala das agendas comunistas, tu não fale, aí tá tudo certo. Senão vão te perseguir, vão te exorcizar e vão escrever um monte de besteira como essas que eu vou ler agora. Aqui daí depois eles botaram o auto da apreensão,
Ah, eu queria falar, né? A arma, né? A arma, então eles já tinham. Tá, daí não ia dar. Ia estar o baleado com um tiro de 38. A arma que aprenderam foi a arma de chumbinho. Eu disse desde o início que não foi a arma de chumbinho. A polícia viu nada. Tudo tonto. Se tivesse visto que não foi, que não foi o chumbinho, não tinham feito a patotada de carregar todo mundo para a delegacia. Não viram nada. Estavam vendo nas câmeras, estavam usando a inteligência da BIM e penetrar, infiltrar as câmeras dos outros para ver as coisas? Se estavam fazendo isso, não tiveram interesse em resolver a situação, porque já era um conluio com o policialesque que antes andou aprontando, lá naquela coisa da cerca, de cercar terreno de chiques, cercar praia, que eu tenho denunciado. E não gostam, não gostam que eu denuncie. Então não façam. É só não fazer, é só respeitar as coisas. Eu quero a investigação, eu quero saber por que, Bita. Você e o teu stalking com Luio fizeram aquilo. Porque você quer um atrito aqui em casa para a Preciosa ficar livrezinha aqui, ó. E senão você vai condenar a Preciosa e o Precioso aqui de casa para você ficar limpinho na história. Não antes de você ser responsabilizado por tudo que tem feito em desfavor da família nesses conluios institucionais. Dias. Cópia da decisão da denúncia para responder à acusação por escrito e através de advogado. Claro, tem que dar lucro para um advogado ou por distúrbio. O distúrbio da Defensoria Pública. Né? Caso positiva a citação. Caso positiva a citação, então o Renato não deveria ter recebido essa citação? Deveria ter cagado em cima? Certifique-se o eventual discurso do prazo para resposta. Mal escrito, letra minúscula, mal escrito. O que é para ser eventual discurso do prazo de curso? Aí depois vocês vão dar uma resposta. Ou é nós que damos uma resposta? Quem é que dá a resposta? Não dá para entender. Não é clara a conversa. Havendo defensor constituído nos autos e não sendo a defesa apresentada no prazo legal, intime-se acusado para constituir novo prazo de 3 dias. Aí tem que eles ditam um advogado e aí é 3 dias pro cara dizer qualquer bobagem lá. Né? Não havendo o defensor constituído desde já determino, porque eu tenho que dar lucro para a Defensoria Pública. O nome de defensor dativo. Aí eles vão para a lista, né? A lista do conluio institucional. Número 4. Caso negativa citação. Abra-se a vista do Ministério Público sobre a certidão do oficial de justiça. Ele tem que ter uma certidão do oficial de justiça que esteve, que compareceu, que nos encontrou, que nos delatou, que os caralho, que nós xingamos também. E não é para xingar. Eu vou botar uma gangue lá para ver o que vocês vão fazer. Aí que eu quero ver se eu brincar de ser Elisete. O que vocês vão fazer, seus canalha? Apresentando um novo endereço pelo Ministério Público, cite-se
conforme determinado no item 2. Vamos para o item 2. O que é? Ah, para citar de novo, o repeteco. E aquela rodinha de samsara que não pode parar nunca para gerar lucros. Lucros! E, em vez de estar gastando com coisa que precisa, estão gastando com essa patifaria. Que só usando a autonomia da delegacia já poderia tudo ficar aprovado, mas daí não pode ter corrupção dentro da delegacia, porque se quem vai nos ouvir é o setor de inteligência que programou toda a porcaria contra a família desde 2019, aí pode imaginar que só vai dar positivo pros bandidos. Positivo, do direito positivo. Não positivo de verdade. A única coisa que não importa, eu fiz faculdade PhD com o Alessandro Argenta. A única coisa que não importa para a Justiça de Santa Catarina é a verdade. Para eles não importava que se entregasse a dita pistola lá, na pistola não, pistola 380 estava com os bandidos, o raspadinho, né, o brilhante. E para eles o negócio era contar qualquer história, daí depois ia ficar o dito pelo não dito, que o balhado foi balhado com uma arminha de pressão, ia ficar a fofoca na costa, que não era, e tal, e daí até a segunda sessão da polícia vir buscar a sua arma. E aí ia ser pior. Por isso que eu fiz aqueles butinudo lá, e lá vinha buscar. Onde que eles buscaram? Na minha casa? Foi na minha casa que eles buscaram? Fomos nós que entregamos? Se essa merda não parar de perseguição política, eu posso ir até o fim do mundo com o que eu tenho para dizer. Eu posso ir até no fim do mundo. Inclusive contra aquela Vitória. Sem vergonha, mentirosa. É jornalista, é advogada, é nada. É uma encrenqueira de plantão que foi lá na Record enganar os bobos, mentir, contar mentira. E agora tá tudo aí. Quero ver quando vai ter uma jornalista séria nesse lixo de jornal de Florianópolis para ouvir-me sobre essa perseguição política explícita nas instituições. O que levaria, vamos perguntar, o que levaria os butinudo, os botudo, os donos dos fuzil voltar na Costa da Lagoa, se eu já estava presa, meus filhos presos, o Renato preso, atrás de que eles vieram? Eles vão ter que explicar muito mais, porque eles apresentaram o brincadinho deles, eles não contaram com a astúcia, que já era um projeto do querido, do coleguinha. E eles vão ter que contar muito certo como foi essa história, não é chegar lá e ferrar com a vida do pai de família. Porque eles não pegaram coisa nenhuma aqui na minha casa. Eles levaram uma porcaria de uma carabina de pressão, insistindo no que eles insistiram? Em entregar o brinquedo deles, o brinquedo deles. Vamos lá, Ministério Público. É fácil caluniar a família e achar que vai ficar tudo assim? É muito fácil. Achar que não vão investigar toda aquela parafernália de terrorismo aqui na porta de casa? Que nós vamos ficar calados para vocês? Como se nós fôssemos os corruptos, os responsáveis pelos desmandos do próprio Estado. Se o Ministério Público não tivesse fazendo essas acusações ridículas, escrevendo bem feio aqui, ó. Eu falei, eu quero a carta de desculpas, eu quero de volta o que a polícia roubou de dentro da minha casa, que não tinha nada a ver com o que aconteceu. Mesmo vendo as imagens das câmeras, não teve sobriedade. 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . 。 . . . . 。 . 。 . .
para ver que tinha um conluio político querendo espancar nós a todo preço ali, que tinha muito mais coisa na história. Aí é fácil, a delegacia é cobertura do Birosca, não vão investigar nada, não investigou nada, só tocou os boletinzinhos das Kenga pra frente, né, que é o que nós temos lá para responder, que a Elisete quer uma retratação, mas nem depois da irmã dela se retratar e ligar minha água, ela não vai ter uma retratação, essa puta desgraçada. Nem depois dela, a irmã dela ligar minha água, essa puta stalking, desgraçada, bandida, vai ter uma retratação. E a polícia tá com isso para consertar. Eu fui autêntica na frente dos policiais quando eu disse: vocês estão diante das crianças. O que é o certo para se fazer? É pegar os botina e fazer o que fizeram? Isso era o certo? A pergunta tá aí. Quem tem que responder isso é a polícia, não sou eu. Até porque eles foram bem claros que eles não estavam ali porque eu liguei. Eles estavam ali porque elas ligaram. As bandidas. As próprias bandidas ligam para a polícia. As próprias bandidas. E por que todo mundo sabe que tinha essa arma em casa? Porque tem o vídeo que eu mostro a arma sendo jogada dentro da Lagoa da Conceição. E essa ali foi a prova dos 9, como eu tenho dito. É assim que a polícia faz em Santa Catarina? Primeiro fode a vida do cara, mete a arma lá, depois manda os coleguinhas para buscar. Pegaram na minha casa, levaram para lá para entregar para o delegado Calcinha, que foi me denegrir lá na justiça, depois na televisão, foi denegrir a família. É muito mais difícil para a polícia de Santa Catarina provar que o meu filho é um delinquente do que para mim provar para o Ministério Público que os delinquentes estavam fazendo corrupção de menores, que são stalking, que tem polícia na jogada, que a polícia da Costa da Lagoa faz vista grossa uma vida para os crimes que acontecem aqui. Que isso só acontece porque deixam-se criar essa bandidagem. Que as campanhas de medo contra a família são iminentes, saem de dentro da delegacia, onde o senhor escrivão, que esteve na minha casa no dia que o senhor me defamou, o seu Bita me defamou e disse que a lanchinha fica lá. Pra que ele tinha que saber onde ficava a minha lanchinha, hein, Bita? O que tu tem a ver com lanchinha, seu canalha? Tu é muito corajoso de vir embaixo das minhas câmeras, abanar tuas bagas e dizer de lanchinha. Lanchinha é o que tu precisava para seguir o teu plano? Seguir essa patifaria que você é coagente de tudo que foi feito aqui contra essas crianças. Vai esperar o quê de um estado deplorável desse tamanho, desse tipo? Mas a Nailde, depois que picou os canos, picou a caixa, jogou caixa para tudo que é lado, me espancou. Ela declara nas 2 vezes que o pai de família é indiciado, vai ser preso e eu vou ter que me sumir da minha própria casa com os meus anjinhos. Porque ela é a topa tudo por 50 centavos e um cachimbo de craquenta. E mesmo assim, as autoridades de Florianópolis estão dispostas a ter pactos com esse tipo de gente desse tipo de calibre. Agora, a TV de Florianópolis, não são todas, mas principalmente a que aceitou fazer pacto com essas craquentas, quando estiverem queimando os ônibus e até a casa de vocês, se deem o direito positivo de não falar nada nas TV de vocês. Aceitar tudo calado e se lembrar da minha TV.
que estava aqui para expor o que tinha que ser exposto. E agora eu quero ver se o policial que buscou a arma aqui na costa vai ser homem o suficiente. Homem o suficiente. Como é que disse o Boina Verde para mim? Não, nós somos homem. Ah, são homem? São homem mesmo. Então vão ser homem para defender o homem que defendeu a família, que tá doente, que tem que parar de receber essas cartinhas. Mandado, despacho, ó, despacho, decisão. É despacho de macumba? É o que isso aqui? Isso aí já passou da hora de encerrar essa bronca. Já passou da hora de encerrar essa bronca aí. Mas o Ministério Público insiste em uso e abuso de autoridade em Santa Catarina. Imagina no resto do país aí como é que tá. Quando eu vi o policial Correa ser preso por causa das declarações dele e tudo mais, eu já vi mesmo que a vaca já foi pro brejo há muito tempo. É como ele disse, quisessem resolver tráfico de drogas, resolvia num dia usando o Zap. O Zap. De norte a sul do país, resolve num dia. Só em operações orquestradas. Aí não adianta ir buscar sistema Israel, fazer sistema de polícia aí, sistema da UFES, que não sei o quê, porque isso aí é balela, é perda de tempo. E eu reforço, Jorginho, você vai esperar deixar todos os teus órgãos aí públicos fazendo isso? E depois brincando que vocês são o Bukele do Brasil? Eu fui responsável. Essa é a diferença entre eu e o Estado. Eu fui responsável. Era minha arma raspada? Fica a arma raspada na minha casa? Não! A arma raspada não fica na minha casa. Eu sou uma pessoa que trabalho dentro das leis e das regras. Quem é que botou a arma raspada na minha lancha senão a própria polícia? Quem estava perseguindo a família senão esse policialesco e o seu conluio? É mais fácil para ele que para mim se defender mediante os próprios conluios? Será? Vejamos. E beijinho, beijinho e pau, pau.